Bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs visitantes aí do canal. Hoje é dia 3 de maio de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus, Altíssimo, único Deus que há, Criador dos céus e da terra. O grande eu sou, Yahvé, Yahweh, Yahu, Senhor dos exércitos. A Ele honra, glória e louvor eternamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, a palavra diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Verbo é um tipo de palavra. Então Jesus Cristo é a palavra de Deus também. Glórias a Deus, aleluia. Essa madrugada eu tive um sonho, a qual o Senhor me mostrava uma Bíblia aberta. E ali naquela Bíblia ele ia grifando, né? Eu não vi o Senhor, é claro, mas eu via as palavras sendo grifadas. E aí do lado tinha um homem, e esse homem, ele estava sendo julgado, foi isso que eu entendi. Aí o Senhor apontava o dedo para a palavra e apontava para o homem e dizia: esta palavra testemunha contra você. Glórias a Deus, aleluia. Quando eu acordei, eu entendi que o julgamento de Deus está chegando muito em breve. Ele julgará a humanidade. E a humanidade, por ter rejeitado a palavra, por ter rejeitado Jesus, que também é a palavra, é o Verbo que se fez carne, será, infelizmente, condenada. No livro de Miqueias, capítulo 1, verso 2, está escrito: ouçam todos os povos, prestem atenção à terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano do seu santo templo testemunhe contra vocês. Jesus Cristo diz na sua palavra, né? Quem vê o Pai vê o Filho. Então, o Senhor soberano é o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho. É Jesus, é o Senhor Deus Altíssimo. É a palavra, é o Verbo que se fez carne e testemunha. Por quê? Porque são oniscientes. Ninguém engana a Deus, sabe? O mal da humanidade é rejeitar a palavra, é rejeitar a Jesus Cristo, é rejeitar o único caminho que nós temos para chegar até Deus. A palavra, ela manifesta todos os tipos de pecados que levam o homem à condenação. Mas, infelizmente, como rejeitam a palavra, como rejeitam ter conhecimento de Deus, eles não se atentam para a própria palavra. Eles tropeçam na pedra que é a palavra. Eles tropeçam em Jesus Cristo. E a ira de Deus, a condenação permanece para estes. No livro de Apocalipse, está escrito as obras que levará o homem à condenação eterna, ao lago de fogo. Diz assim: porém, quanto aos covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, bruxos, ocultistas, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo. Ou seja, a segunda morte, a condenação eterna. Além de morrer em carne, nós, seres humanos, podemos ter a segunda morte, que é a morte da alma. Não é que a alma deixará de existir, não. Nós somos eternos. A carne perece, mas a alma, ela é eterna. A morte, no caso aqui, se refere a ir para o afastamento definitivo de Deus. Essa é a segunda morte, é ir para a condenação. Apocalipse capítulo 21, verso 8, fala sobre o que leva o homem para a segunda morte, a condenação. E não só Apocalipse 21, Hebreus capítulo 10, está escrito que Deus é o Deus da vingança e dará essa vingança, dará a recompensa a todos que não o seguem, que não temem, que não seguem a palavra, não observam a palavra. Entende? Essa é a vingança de Deus. É fazer com que o homem que não observa a sua palavra, que não ama a Jesus Cristo, não ama o Verbo que se fez carne, não atenta para ele, não o segue, fará a Deus então que esse homem pereça na morte eterna, que é estar lá no lago de fogo eternamente sofrendo. Por quê? Porque essa é a vingança de Deus. O problema da humanidade é que ela desdenha desse poder de Deus. Ela só fala do amor. Deus é amor, Deus nunca trará uma condenação tamanha, perpétua. Tem gente que mesmo lendo a palavra, diz que o lago de fogo não é eterno.
diz que o inferno não é eterno. Realmente, o inferno não é eterno. Mas ele cederá as almas para o lago de fogo, que é eterno. É eterno. Então, essa é a vingança de Deus. Todos aqueles que tropeçam em Jesus Cristo, a pedra, a palavra, o verbo que se fez carne, terão, infelizmente, um julgamento contra estes. Um testemunho contra estes. As pessoas não querem ler a palavra? A palavra fala em Apocalipse, verso 21. Não, capítulo 21, verso 8. Todos os pecados que levam a humanidade ao lago de fogo. Ela diz também em Gálatas 5, as obras da carne que são manifestas, né, que o homem faz, o que o homem faz estando ainda em carne. Quando o homem não atenta para a lei de Deus, quando o homem só alimenta a sua carne, o seu eu, o seu querer, o pecado, as obras estão manifestas: prostituição, impureza, lascívia, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas são obras da carne. Essas são as obras que levarão o homem à condenação eterna. Porque as pessoas se tornam carnais, ou seja, só pensa no hoje, só pensa no seu querer, no querer da sua carne, ela se torna inimigo de Deus. Se tornam carnais. E a carne vai perecer, a carne passa. Nós temos que cuidar do espírito, da nossa alma. É isso que as pessoas não estão atentando. Então, quando eu via ali a mão de Deus apontando para aquele homem, dizendo, olha, a palavra aqui escrita testemunha contra vocês. Aliás, isso é bíblico. Porque a palavra de Deus diz, a própria palavra testemunha contra vocês. A palavra do Senhor diz que ela é salvação, mas também é condenação. Quando a pessoa não atenta para a palavra do Senhor, não valoriza, não vive, ela vai ser condenada. Então, a palavra, ela corta para os dois lados. Ela corta tanto para salvar como para condenar. Em Miqueias capítulo 1, fala para as pessoas terem ouvido. Ouçam. Prestem atenção. Terra, todos que habitam nela, todos os moradores. Temos que valorizar a palavra. Para que então Deus não testemunhe contra nós. Ontem mesmo eu vi um vídeo a qual o irmão mostrava uma Bíblia que foi achada no lixo. Hoje é isso que a humanidade faz. Joga a palavra de Deus no lixo. Não valoriza. Mas em Amós, capítulo 8, verso 11, diz que chegará um tempo que o homem vai querer a palavra, vai querer ouvir a palavra, vai querer se alimentar dela, porque a Bíblia fala que a palavra nos alimenta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de meu Pai. Então é um alimento. Ele não vai alimentar o nosso corpo. A palavra não alimenta o nosso corpo. A palavra alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Não deixa a nossa alma morrer. Não deixa a nossa alma ir para a condenação eterna. As pessoas estão jogando fora. No livro de Ezequiel, capítulo 12, por exemplo, Deus usou o profeta Ezequiel para falar com Israel. Um povo chamado por Deus, casa rebelde. A Bíblia fala, nós somos casa, templo do Espírito Santo. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, não ouvimos o seu Santo Espírito, nós nos tornamos casa rebelde. Então, Deus usa os profetas, os seus servos, os pequeninos, para falar com a boca, com a carne, né? Usando a carne, usando a boca, para falar com o próximo. Como usou Ezequiel, usa a mim, usa você para pregar o evangelho, testemunhar, não só com a boca, com o que falamos, mas também com as nossas atitudes, né? Com a nossa vida, com a nossa conduta. Isso nós lemos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, 2 e 3, que foi também o que o Senhor em sonho hoje me mandou ler. Porque Deus nos ensina na palavra. Deus nos alimenta na palavra, sabe? Eu glorifico a Deus que eu cheguei num ponto, né? Que mesmo quando eu não busco, não leio a palavra, o Senhor me orienta. Vai ler tal capítulo, vai ler tal livro. Sabe, às vezes ele me fala em mente, às vezes ele só toca o meu coração, às vezes eu só oro e abro a Bíblia, né, pedindo direção. Mas às vezes, glórias a Deus, aleluia, até em sonho ele fala o livro que eu tenho que ler. Essa madrugada foi assim. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. A oportunidade está aí para todas. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar. As pessoas que não querem buscar. Mas quando elas buscam de todo o coração, Deus se manifesta para elas. Quando elas amam a Jesus, Deus se manifesta, se apresenta para elas. Entende?
E aí ele vai ensinando na palavra. A palavra nos é suficiente. Eu não preciso ler livro de fulano, de ciclano, de beltrano. A própria Bíblia me orienta, me ensina. E é uma fonte inesgotável de conhecimento. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo um novo aspecto que eu não tinha visto antes, lendo as mesmas passagens. Então, a Bíblia nos alimenta. Chegará o tempo que o homem não vai ter mais a oportunidade de conhecer a Deus, sabe, tão facilmente, lendo a Bíblia tão somente. A Bíblia vai ser banida da face da terra. Vão proibir. E quem quiser falar da Bíblia, pelo pouco que se lembra, do que ouviu, do que leu, será perseguido. Mas Deus usou os pequeninos, como usou Ezequiel, para falar. É isso que nós estamos fazendo hoje. Mesmo para aqueles que são casa rebelde, que não querem ouvir. Nós falamos com a nossa boca, com a nossa carne. Então, Ezequiel capítulo 12 é uma alusão profética ao arrebatamento. Porque Deus fala assim, prepara a mobília para mudares. Se prepara, eu vou tirar você do meio deles. Pode ser que eles até reparem. Quando o arrebatamento acontecer, pode ser que eles percebam que nós não estamos mais no mundo. Pode ser, né? Porque tem também aí a questão da operação do erro, do engano. Vamos dizer que foi extraterrestres que vieram e nos abduziram, nos levaram. Inclusive aqui no canal também tem uma moça que ela teve um sonho, a qual ela via combis preparadas, né? Vans preparadas para sequestrar todo tipo de pessoas, inclusive famosos. Para quê? Para dizer depois do arrebatamento que pessoas comuns também sumiram, não só os crentes, não só aqueles que professavam a fé cristã. Entendeu? Então vai ter muito engano, vai ter gente sumindo do nada, só para dizer que pessoas normais foram levadas. Vai ter gente que vai avistar naves espaciais e essas naves, não sei como, conseguirão pegar essas pessoas. Eu mesma já tive um sonho sobre isso. Eu gritava nas ruas para as pessoas, fujam dessas naves, eles querem o nosso mal, eles vão fazer o mal para quem eles pegarem. E as pessoas ficavam ali olhando aquela nave espacial, né, supostamente de ET, e elas ficavam encantadas, elas não fugiam, como se elas estivessem embriagadas ali, paralisadas. E eu correndo, entrando, pulando muro. Então vai ter muito engano. Mas a mudança vai ser feita, a mudança vai acontecer. Que mudança? É o arrebatamento. Ele vai mudar o povo que é dele, os justos, para fora dessa terra, para poder limpar a terra. Então nós voltaremos com Jesus lá na Batalha do Armagedon. Ele estabelece o seu governo milenar e nós voltamos para a terra quando a terra estiver limpa. Mas aqueles que forem nessa mudança serão os glorificados, todo aquele que está escrito o seu nome no livro da vida. Eles terão, né, o poder de estar na terra, mas também de ir ao céu, ao terceiro céu. Né? E aqui na terra a humanidade continuará. Vai passar por essa limpeza, mas tem alguns que vão sobreviver, que vão estar fugindo, não vão aceitar a marca da besta. Eu não sei exatamente, né, como será isso. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que o irmão falou que a guerra está prestes a começar. A Coreia do Norte atacará os Estados Unidos, sim. Inclusive, hoje, a Coreia do Norte aí estava entrando em atrito com a Coreia do Sul, ali na zona na zona que eles têm ali, de trégua, digamos assim, desmilitarizada. Estavam atirando lá, no muro lá que separa a Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. Então, amados, guerra, tensão de guerra, rumores de guerra o tempo todo. Então, o irmão disse que a Coreia do Norte vai atacar. Ali, as nações se unirão a ela para atacar os Estados Unidos também, atacar Israel. Ali será o início de uma terceira guerra mundial. E que isso durará, muita gente vai morrer, durará meses, né? Mas que os do Senhor, Deus retirará da terra. Eu entendo isso como sendo arrebatamento. Antes que venha toda essa desgraça que já dá o ar da graça aí no mundo, o Senhor estará retirando os seus. Então essa mudança, ela existe, nós estamos anunciando. Como um dia Ezequiel anunciou, olha, o cerco da Babilônia se faz presente. O cativeiro vem, a desgraça vem, eles vão tomar Israel, eles vão tomar tudo que hoje vocês se garantem. Mas vai haver uma mudança. Profeticamente, essa mudança se chama arrebatamento. Pode ser que quem fique repare que o arrebatamento aconteceu, que tudo que nós falamos era verdade. Pode ser.
ainda que eles sejam hoje casa rebelde, pode ser que eles venham a entender que o que nós avisávamos aconteceu. E saia, né? Mude aos olhos deles, pois tirará para fora de dia as tuas mobílias como quem vai mudar. Ou seja, isso aqui é uma alusão profética, a preparação que hoje os servos de Deus estão vivendo já, se santificando para poder ver a Deus, para poder mudar da terra e ir ao terceiro céu, ao encontro de Deus. E cear com Jesus Cristo na boda do Cordeiro Santo, né? Na boda de Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma alusão profética ao arrebatamento. Você vai se preparar durante o dia, ou seja, é hoje, no tempo que se chama hoje, no tempo em que as trevas ainda não dominaram tudo, ainda é dia, ainda a pregação do evangelho pode ser feita, nós podemos ainda falar da nossa fé. Pode ser que eles percebam que algo está estranho, que vocês estão meio amalucados, digamos assim, não é? Que loucura é essa? Dizer que vai acontecer o arrebatamento? Que vocês vão se mudar? Que vocês vão pegar o trem do arrebatamento, o ônibus do arrebatamento, o avião do arrebatamento? Né? Que loucura é essa? Pode ser que eles percebam a nossa diferença. Pode ser. Porque a gente não está fazendo nada aos escondidos, não. Aos escondidos, não. A gente está fazendo à vista deles. A gente está pregando o evangelho, anunciando a vinda de Jesus Cristo, anunciando o arrebatamento, aí, diante